pessoal, sejam muito bem-vindos a mais este tutorial aqui do iDicas. Hoje a gente vai fazer esse projeto que vocês viram aí no início do vídeo, que é esse banner em 3D se desenrolando. E depois a gente vai aplicar esse banner numa foto aí, que é a foto das futuras instalações do iDicas, que estão precisando de uma boa reforma e de uma boa pintura. Se você quiser ajudar a gente, é só você se inscrever aqui no iDicas e deixar o seu like aí nesse vídeo. Também é legal vocês darem uma olhada na nossa página no Facebook, curtirem ela, para que vocês recebam as novidades do blog do iDicas, o idicas.com, que tem várias coisas legais como concept arts de filmes e games, tem também o VFX breakdown de alguns filmes e vídeos de inspiração, entre outras coisas bem legais para você dar uma olhada, tá certo? Então, não esquece de dar uma curtida também na nossa página no Facebook. Mas voltando aqui à nossa videoaula, a gente vai dividir ela em duas. Então essa aqui é a primeira parte, que a gente vai começar com o cinema 4D. No cinema 4D a gente vai fazer a física do banner, a gente vai montar toda essa cena, texturizando ela e aplicando a iluminação. Depois a gente vai preparar toda ela para renderizar e para que a gente, na segunda parte do tutorial, possa usar o After Effects para fazer a composição final dessa cena e a finalização dela, aplicando aí alguns efeitos para deixá-la ainda mais interessante, mais legal, tá certo? Mas vamos deixar de papo e vamos pular aí para o tutorial. Pode rodar a transição nova. Dentro do cinema eu já estou com um projeto novo aberto. Eu vou já setar aqui para 24 quadros. Se não tiver aberta essa tela, é só vir aqui em Mode e colocar o Project, tá? Ativar aqui, daí a gente vai ter essa tela para a gente colocar para 24 quadros. Aqui embaixo também, na timeline, a gente vai botar para 100 quadros, 100 frames. E eu também vou setar aqui já para 1280 por 720, tá? Que é o tamanho que eu vou fazer. E também já vou colocar em 24 quadros para já deixar certinho aqui também. Beleza. Com isso acertado, a gente pode começar a fazer a cena. O banner a gente vai criar com plane. Esse plane a gente vai ajustar para, então aqui embaixo, 600 centímetros e aqui 20 por 20 Z+, certo? Segurando o 2 eu consigo dar zoom aqui. Segurando o Alt e clicando normal com o mouse, o botão esquerdo, né, a gente consegue girar. Clicando com o botão do meio, segurando o Alt e clicando com o botão do meio, a gente consegue mover, e clicando com o botão do meio do mouse, a gente consegue alternar entre as visualizações. Clicando com o botão direito do mouse, eu vou transformar isso aqui em editável. Pronto. Para a gente fazer o formato inicial, que é como o banner vai cair, como a gente tem que iniciar a simulação, a gente vai vir aqui na visão lateral e vamos criar uma spline aqui com o Bezier. Vou desselecionar tudo aqui e vou desenhar então como vai ser depois, como esse banner vai ter que ser aqui inicialmente, que a gente vai usar um modificador para fazer com que essa malha fique dentro desse, não exatamente dentro do spline, mas se modifique a partir desse spline que a gente tem aqui. Pronto. Eu vou só ajustar aqui usando o Rectangle e o editável aqui. Só esse aqui eu não preciso, então eu seguro Ctrl para tirar ele da seleção. Beleza. Essa aí está a nossa spline inicial. Eu vou voltar aqui para o modo de objeto e vamos voltar aqui para a minha visão de perspectiva. A gente vai usar, para modificar, então a gente vai usar um modificador, o Spline Wrap, vou colocar dentro do plane. Nesse Spline Wrap a gente tem uma opção Spline, que é onde a gente vai colocar esse spline, e a gente vai ver a mágica acontecer. Agora esse plane, então, a gente distorceu ele a partir da informação que a gente tinha da spline. Só que eu vou, para a gente ver um pequeno problema aqui, eu vou aplicar
vou criar um novo material, só dar 2 cliques aqui, dar 2 cliques e deixar o color ligado e o alpha. No alpha a gente vai buscar algo que eu já tenho no projeto, eu já fiz, que basicamente é um texto dentro do Photoshop, um texto branco, tá? A gente já vai ver aqui. Eu vou dizer que eu não quero copiar para o local do projeto. Até esse é um detalhe, é importante que eu salve esse projeto. Deixa eu salvar aqui como aula banner 03. E beleza, puxei aqui o meu aqui pro material. A gente criou então um material e eu vou jogar aqui em cima. Deixa eu só vir aqui para essa tela aqui para a gente ver melhor e também aqui no modo de ver texturas aqui. Se a gente ver aqui, ó, ele está jogando isso, está aplicando lateralmente, o que não acontece no caso aqui. A gente está aplicando verticalmente mesmo, só que invertido, tá? Como é que a gente vai fazer isso para ficar certo? A gente vem aqui no Spline, a gente vai colocar em mais Y, que isso é um pequeno probleminha que eu acabei vendo aqui. E vai colocar em menos, deixa eu só testar se é o menos mesmo. Acho que tem que ser o mais. Tem que ver qual que vai funcionar, tá? Se é menos 1 ou 1. Acho que no meu caso aqui vai ser o 1. Beleza, vai estar funcionando agora aqui. A gente pode até deletar esse material por enquanto. Agora, a gente vai fazer a simulação propriamente dita. Para isso, a gente tem que aplicar esse modificador na malha mesmo. Então, a gente vai dar um current state to object. E aí, a gente vai criar um novo aqui. Deixa eu só puxar para o lado. Com essas modificações já aplicadas na malha, tá? Deixa eu só dar um Ctrl Z aqui, deixar no modo objeto. E a gente vai selecionar esses outros que a gente tem aqui. A gente vai manter eles no projeto como uma forma de backup. Group Objects. E eu vou só chamar isso aqui de backup, só para a gente ter o backup do que a gente fez. E a gente vai, segurando Alt, clicar 2 vezes aqui para deixar esses 2 vermelhos. Assim a gente esconde esse outro e a gente não tem mais os 2 sendo mostrados na tela. Vamos colocar então, aí, clicando no botão direito sobre o plane, e a gente vai vir aqui em Simulation Tags, a gente vai usar o Cloth. O Cloth, uma coisa importante é que a gente sempre tem que dar play do início, tá? Uma coisa que eu esqueci, tá? Aqui na hora de fazer deixa eu até deletar e vou fazer de novo. Por isso que é importante então a gente deixar realmente aqui. É que eu deixei em Fit Spline, que daí ele vai distorcer a nossa malha, tá? Ele não vai deixar ela no tamanho que a gente criou. Então a gente vai dar um Keep Length para a gente deixar com o tamanho que a gente criou a malha inicialmente. E aí sim a gente vem aqui dar um Current State e vamos tirar aqui de dentro dessa hierarquia. Vamos só esconder de novo, certo? Eu só deixei o Keep Length porque aí ele vai deixar a gente naquele tamanho de 400 por 600 aqui. E agora sim eu vou aplicar a minha Simulation Tag. Beleza, só que se a gente for ver, nossa malha está simplesmente caindo. Como é que a gente faz para fixar isso? A gente tem algumas opções aqui em Dresser. Uma das coisas que eu gosto de fazer sempre é setar um Initial State, porque daí, independente do que acontecer, se der algum problema às vezes com algum Ctrl Z que a gente der, é só a gente vir aqui e dar um show, ele vai voltar em qualquer lugar para a posição inicial. Vamos aqui no modo de pontos, vamos selecionar alguns pontos, esses pontos aqui de cima. Por quê? Porque aqui na minha tag, em Dresser, a gente tem aqui o Fix Points. Esse Fix Points a gente vai utilizar para travar esses pontos como os pontos onde ele tem que ficar fixo. Só que a gente está vendo que isso aqui não está ficando interessante, essa animação. Então, vamos vir aqui em Forces. Não em Forces, em Tag. A gente tem algumas opções. Isso aqui está
parecendo tá muito elástico. Para a gente tirar isso, a gente vai zerar o flexão e o bounce. E também vamos diminuir para 50 aqui a fricção. E aí a gente já tem uma animação mais interessante. Outra coisa que é bom sempre fazer é usar o Self Collision, nesse caso, porque nesse caso acabou não acontecendo, mas em alguns momentos poderia acontecer da malha entrar em si mesma, assim, atravessar, e aí a gente fica na hora de renderizar vai ficar um negócio bem estranho aí nos polígonos aqui. Tá interessante já isso aqui, só que a gente ainda vai mexer em algumas coisas. A gente vai no Global Drag botar em 1, pra gente ter isso aqui menos. Porque, por exemplo, eu vou mostrar o que é o Global Drag, botando em 50% aqui, ele vai fazer tipo um slow motion. Então ele dá uma certa aerodinâmica um pouco mais, dá um certo arrasto maior, né? E faz com que ele balance um pouco menos aqui. Vamos também colocar um pouco de vento, colocar um de vento aqui, um no strength desse vento, vamos botar em Z,3 apenas, e vamos ver o que acontece. Isso agora faz com que, deixa eu botar esse vento 1,3, menos 0,3. Agora a gente tem um pouquinho deixa eu botar 0,5 e 0,2 em Y. Menos 0,2. Você pode testar aí, tá? Aí a gente tem esse vento que mesmo depois que desenrola o banner, ele continua se movendo um pouquinho aí. Deixa eu botar 0,5 aqui e aumentar um pouco a fricção. A fricção aqui também você pode mexer aqui conforme depois achar a cena, até achar um ponto que ela fica interessante para mim tá legal assim. Só que antes de terminar essa simulação, antes da gente salvar essa simulação para a gente não precisar mais ficar calculando toda vez, eu vou aplicar um cubo aqui, vou deixar ele com 5 centímetros, vou vir aqui na minha visão lateral, vou colocar ele um pouquinho aqui para simular a nossa parede mesmo, para que ele tenha uma certa interação com a parede. Vamos vir aqui no modo de objeto para a gente ver esses handlezinhos aqui. Vamos aumentar aqui. Aumentar essa parede assim. Eu acho que tá ótimo. Só que ele ainda não está interagindo, não vai ainda interagir com a parede. Tá? Então, caso a malha... No caso aqui, ela até não está atravessando, porque a gente tem aquele vento que está soprando. A gente pode até colocar mais próximo aqui. A gente tem aquele vento soprando, que inclusive a gente pode mexer de novo e botar aqui 0,2 esse vento em Z. Daí aqui no caso, ó, isso aqui que está acontecendo é que ele está atravessando a malha. Como é que a gente vai fazer para tirar isso? É o que a gente vai ver agora. A gente tem que aplicar uma outra tag aqui, chamada Cloth Collider, e agora sim, essa parede vai servir como para a gente ter essa interação entre esses objetos. Esse vento em Z eu vou tirar aqui, porque eu acho que está atrapalhando. Também vou mexer um pouco. E a gente pode também, aqui a gente tem algumas opções para mexer, a gente pode aumentar um pouco a fricção e diminuir esse bounce aqui, também para 0. Eu vou colocar um pouquinho para trás, para ele não interferir tanto na nossa animação, só permitir que a gente tenha
só que também não tão para trás. Vou aumentar esse Global Drag de volta para 1. Aumentar fricção para 50. Ele tá gerando algo um pouco estranho aqui. A gente tem que ir mexendo nos parâmetros até a gente encontrar um que seja... Deixa eu zerar isso aqui. Deixar só em X mesmo, o vento de 1. Vamos ver agora. Deixa eu deixar 0,5. Aqui 0,5 também. Ele tá gerando ainda algumas coisas um pouco estranhas aqui. Deixa eu botar 20% aqui. E a gente tem que ir mexendo nos parâmetros para até chegar em algo que seja bacana aí, seja interessante. Vamos colocar um pouquinho mais para trás. E a gente tem várias coisas que a gente pode ir mexendo até a gente conseguir acertar aqui essa simulação. A simulação, elas são às vezes um pouco chatas pra gente conseguir acertar, tá? Eu vou colocar um pouco de vento aqui em Z mesmo, que eu acho que vai ajudar a resolver isso aqui. 0,6, 0,3 aqui na turbulência do vento. Beleza, eu acho que agora resolveu. Não, ele ainda tem um pouco. A gente vai tentar então diminuir um pouco o stiffness. Beleza, a gente acertou os parâmetros, é isso que a gente quer. Então a gente dá um calculate cache, porque daí a gente salva isso para a memória. E aí a gente não precisa mais da play lá do começo, ele já está calculado e vai estar disponível sempre aqui para a gente. Tá? Caso a gente queira, a gente simplesmente dá um empty, queira mexer de novo, continuar mexendo, a gente dá um empty cache. Outra coisa, a gente vai subdividir essa malha para deixar mais. Então, segurando o Alt, a gente clica aqui, ó, no HyperNurbs. Então, a gente vai ter uma subdivisão e aí a gente vai ver mais nuances aqui desse. Se eu desligar aqui, ó, ele era meio reto aqui, as coisas aqui estão bem cortadas assim mesmo. E assim ligando aqui, a gente tem uma subdivisão interessante, a gente já está as coisinhas mais legais, mais como um tecido mesmo. E outro detalhe é que da forma como a gente tem aqui, deixa eu aproximar aqui, ó, a gente não tem uma certa espessura nesse tecido que a gente pode adicionar vindo aqui em Cloth Surface. E aí a gente joga aqui para baixo e joga esse Subdivision dentro. Só a gente desliga as subdivisões aqui, porque a gente já usou o HyperNurbs, que é melhor para fazer isso. E a gente vem aqui em Thickness, 0,4. Aí a gente tem uma espessura nesse tecido também. Isso aí. Vamos colocar então aqui uma barra aqui para a gente simular como se fosse então onde está preso. Deixa eu só diminuir aqui. Eu peguei um cilindro, vou diminuir aqui para uns 16 segmentos e aumentar ele e rotacionar ele. Então R a gente puxa a rotação. Opa, não a rotação do cilindro que eu quero, né? 90 graus. E a gente volta para esse modo de posição. Só ver se está certo aqui. Beleza. Tá certinho aqui. Beleza.
A gente vai deixar uma certa distância aqui mesmo, tá? Para a gente não ter problemas com a simulação aí de atravessar a malha, certo? Bom, aqui está praticamente tudo certo. Agora a gente vai então aplicar uma textura. Deixa eu só organizar minha cena aqui, jogar essas coisas para baixo, esse backup em cima. Eu vou também colocar esses objetos aqui mais para cima. Depois a gente vai entender por quê. Que vai facilitar a gente para utilizar depois para acertar a perspectiva da cena. Vamos criar um material aqui para o nosso banner. Vamos pegar a cor aqui dele. Um roxo, praticamente um azul escuro aqui. Aqui em Reflectance, aqui a gente botou em Color, em Reflectance a gente vai adicionar esse Woven Cloth aqui, esse modo de reflexão. Só que a gente não vai utilizar ele tão forte, a gente vai deixar só uns 20%. E aqui também a gente vai botar uns 20% no Brightness, só para a gente ter um pequeno detalhezinho, né? Aqui também vamos diminuir para uns 10% aqui, esse bump. E outra coisa é diminuir o tamanho dessa malha aqui para uns 80%. Já vai estar bom. Eu não diminuo muito, porque pode dar alguns problemas na hora do render, dar um certo flicker aí na cena. Isso aqui a gente vai aplicar no cloth. Então, aqui está aí. Se a gente der um render, a gente vai ver. Se a gente aproximar aqui, ó, a gente vai ver que tem uns detalhezinhos de textura aí. E também vamos aplicar isso aqui que vai ser o nosso texto. Então, para a gente mover, a gente tem que selecionar o objeto e a textura, claro, e também esse modo de mover textura. E a gente pode acertar conforme a gente quer. Tá certo, a gente volta para o modo de objeto. Vamos aqui criar mais uma textura. Deixar ela branca mesmo. Tirar o Reflectance. Vamos aplicar aqui na nossa parede. E por fim, uma última textura vai ser o cinza escuro, que vai ser a nossa barra ali de ferro. Vamos adicionar aqui um GGX. Pode ser, você pode... Vamos diminuir aqui, botar em 20% aqui de roughness, ou 10%, só para o reflexo não ser tão certinho. Vamos diminuir esse reflexo. E vamos, aqui em Layer Color, vamos colocar aqui um Fresnel, para ele ter esse aspecto aqui. O reflexo apenas quando a gente olha de frente para o objeto, a gente vai ter o reflexo nas laterais, como mais real mesmo. Aí vamos aplicar nesse cilindro, beleza? Como a gente colocou reflexo nessa barra, só para a gente ter um detalhezinho de reflexo, a gente vai aplicar um Sky, que ele cria como se fosse um globo ao redor, tá? E a gente pode projetar pode projetar uma imagem aqui. A gente vai projetar uma imagem, a gente vai pegar um HDR, que é a gente tá vindo aqui, ó, só para saber, a gente está aqui em Content Browser, aqui nos presets do cinema, tá? Visualize, se eu não me engano, em Presets, Slide Setups, HDRI, que são mapas de 360, tá? Em HDR, que eles têm as cores bem certinhas. A gente dá para escolher um aqui, a gente vai criar uma nova textura. Vamos habilitar apenas o canal de luminância. E a gente vai pegar esse Cityscape aqui e arrastar para dentro do textura aqui. E tá aí. É só a gente agora aplicar no nosso HDR. Ele vai mapear essa textura ao redor. Se a gente der um Ctrl R agora, a gente vai ver ela. Só que a gente vai esconder isso, vai deixar só o reflexo vendo isso aqui.
Eu vou até voltar aqui no reflexo, eu vou aumentar um pouco, uns 50% esse strength, que a gente quase não está vendo. Isso, agora sim, agora a gente consegue ver melhor aqui, ó, esse detalhezinho do reflexo, tá? É só um pequeno detalhe. Beleza, tá certa a simulação, as texturas. Vamos colocar agora a luz na cena. Não, antes de colocar a luz mesmo, eu acho que o ideal é a gente já acertar a perspectiva dessa cena conforme a imagem onde a gente vai aplicar esse banner. Para isso, a gente vai criar uma textura, mais uma aqui, com a fachada, né? Eu já sei o tamanho da imagem, que essa fachada eu peguei no site sxc.hu, e eu diminuí o tamanho dela, tá? Eu diminui para 2850 por 1900. Então, beleza, a gente puxou aqui a fachada. Eu vou pegar um plane, colocar um plane com 2850 por 1900 de tamanho. Vou deixar ele 1 por 1 e vou colocar em mais Z, certo? Vamos jogar ele mais para trás, mais para cima aqui e vou aplicar essa textura. Pronto. Só que ele vai me colocar ao contrário, então eu vou colocar menos Z. Beleza? Vamos só posicionar mais ou menos aqui e colocar uma câmera. Vamos colocar na visualização da câmera. E a gente vai tentar mais ou menos imaginar aqui qual foi a lente. A lente eu sei que foi... A gente, pela metadata da imagem, foi 17, mas eu fiz alguns testes e eu não consegui acertar com o 17 a perspectiva. A gente vai tentar, senão a gente vai mexer aqui no tamanho aqui da lente, tá? Que foi usado, que é aqui na câmera, em Object. Outra coisa, vamos só zerar as propriedades aqui da câmera. Beleza. E vamos agora sim. Deixa eu só desligar essa minha parede por enquanto. E vamos posicionar esse plane aqui no lugar certo. E agora que a gente está com ele retinho aqui, né, a gente joga ele dentro da câmera. E aí a mágica acontece. A gente consegue deixar ele fixo conforme a câmera e a gente vai conseguir projetar esse banner certinho aqui. Acho que aqui ele vai ter um pouco menos de... Eu vou só aumentar, pegar aqui, ó, esse plane com o modo de escala. Eu vou aumentar ele e aí a gente vai tentar... Na verdade, a gente vai tentar adequar mais a perspectiva, o tamanho, depois a gente até consegue ter uma certa flexibilidade dentro do After. Eu não estou conseguindo muito bem. Eu consegui fazer com 25 aqui. Deixa eu só diminuir de novo. A focal length aqui, eu consegui com 25, eu achei mais fácil de acertar. Achei que ficou mais próximo da perspectiva que a gente precisa, usando aqui 25 de focal length, né? Beleza. A gente acertou a perspectiva, o tamanho, depois a gente vai ter uma certa flexibilidade. Deixa eu até fazer só um pequeno render aqui, não está bem certinho ainda. O ideal é que fique o mais próximo possível para a gente não precisar mexer muito lá no After, que vai ficar vai acabar sendo mais... dá para mexer, só que vai ficar mais difícil.
né? Isso aí, acho que já tá certinho essa perspectiva aqui. A gente pode desativar aqui, ó, segurando Alt, então, clicar 2 vezes e deixar só o banner. A gente vai reativar aqui a nossa parede. E vamos aplicar aqui, só para a gente não mexer nessa câmera acidentalmente, a gente vai aplicar um Protection, né, que evita que a gente consiga mexer na câmera, certo? Agora então vamos partir para a iluminação dessa cena. Vamos colocar uma Infinite Light. Deixa eu ver no modo de posição aqui. E também uma dicasinha é a gente usar em Set Active Object as Camera, porque agora a gente está olhando como se a gente tivesse com uma câmera na luz mesmo. E aí a gente pode acertar esse ângulo mais ou menos imaginando a cena que onde a gente vai aplicar. Acho que é algo mais ou menos neste ângulo. Vou só voltar aqui. Simplesmente clicando aqui, a gente sai do modo lá da luz, ela está aplicada lá no lugar onde a gente quer. Vamos colocar uma Area Light nela e vamos ver como é que está ficando essa sombra. Acho que tá dentro do que a gente precisa. Vamos só diminuir um pouco ela. Isso aí. Vamos também colocar mais uma luz aqui, só que dessa vez um Spotlight. A gente não vai usar sombra nela. A gente vai fazer o mesmo esquema, a gente vai sair da visão da câmera. Com ela selecionada, a gente vai em Set Active Object. A gente pode apertar a tecla H para mostrar toda a nossa cena, com a luz aí ativada, né? E a gente vai colocar uma certa luz aqui de preenchimento, só para a gente evitar, vou botar só uns 50%, tá? Não muito forte, para a gente ter um pouco de iluminação na outra, para a gente não ter sombras muito marcadas no tecido aqui, né? A gente pode talvez até diminuir um pouco mais. E aí a gente consegue, ó, aqui já dá um detalhezinho. Se a gente simplesmente desativar e ver como é que tá ficando, também não tá muito, mas é legal a gente ter, porque dependendo como o tecido se dobra, a gente talvez vai ter uma sombra muito marcada aqui. Eu vou deixar ativado aqui com uns 20%, levemente aqui, só que sem gerar sombra a partir dessa luz, tá? Beleza. Agora vem a parte de setar o render. A gente já tem a cena está certa, então vamos começar a setar o render. A gente já setou o tamanho da cena e o frame rate. A gente vai querer renderizar agora todos os frames. Em save, a gente vai colocar aqui em PNG. Vamos já acertar um local dentro aqui do meu projeto. Saída, aqui, aula banner 03, underline 03. Vou colocar o mesmo nome, aula banner 0. Vou colocar C, só para, porque depois a gente vai fazer uma sequência e ele vai acabar aplicando números aqui atrás, então pode confundir um pouco. A gente não vai precisar do alpha channel, porque a gente vai usar depois um buffer, um object buffer, então a gente vai deixar assim mesmo. Vamos ativar também o multipass, já vamos colocar ele também em PNG, 8 bits. Vamos na mesma pasta, com o mesmo nome. C. Certo. Tá. Uma coisa que a gente vai precisar, que a gente não vai querer, é renderizar esse sky aqui, mas a gente vai querer que ele apareça no reflexo, né? Então, para a gente fazer isso, a gente vai aplicar aqui, ó, um compositing tag e vai dizer para ele não ser visto pela câmera, mas ser visto
por tudo o resto. Então, se a gente só der um Ctrl R aqui, a gente vai ver que a gente continua tendo reflexo dele, mas ele não está sendo visto. Beleza? Um outro detalhe importante é a gente colocar um Compositing Tag também aqui, e aqui também, o Compositing Tag aqui no cilindro. A gente vai em Object Buffer, a gente vai ativar esse Enable aqui, vai deixar o Object 1 e vai fazer, só clicar com o segurar e clicar, segurando o Ctrl e arrastar para o nosso Cloth, para a gente ter o mesmo aqui também, o Buffer 1, porque aí a gente vai conseguir criar um mapa de luminância para a gente fazer o recorte desse banner lá dentro do After, tá? Porque como a gente está renderizando a sombra depois num passo separado, assim vai ficar bem mais fácil de fazer isso. Só que daí a gente tem que lembrar que como a gente aplicou um buffer, a gente tem que colocar o buffer aqui e botar o mesmo ID aqui, tá? Então, o Object Buffer 1 que tá, a gente vai pegar o Luma desses dois. Outra coisa, vamos aplicar aqui um Ambient Occlusion. Vamos só... Acho que eu vou diminuir talvez o tamanho dele. E vamos diminuir um pouco a cor, para ele não ficar tão forte. O Ambient Occlusion, a gente vai dar um renderzinho aqui. Talvez a gente não vai ver muito... A gente não vai conseguir ver muito bem. Mas depois, na hora do render, a gente vai conseguir ver o que é. Ele é uma espécie de sombra, um certo contato que as partes têm, ele faz um efeitozinho aí. A gente vai colocar também o Ambient Occlusion no Multipass. E também a gente vai querer o Shadow separado, tá? Então esses 3 passos a gente precisa ter. Já está salvo aqui, tá os 3 passos. E a gente não vai utilizar o Standard Render, a gente vai utilizar o Physical Render. Aqui no Physical Render, a única coisa que a gente vai setar é o Sampling Quality para Automatic. E aí, beleza. Acho que é isso que a gente quer. Deixa eu só fazer um renderzinho para ver como é que tá ficando. Beleza. Isso aí. E agora, tudo certo, a gente começa esse render. Vamos só ver como é que tá ficando. Isso aí, ele vai começar e vai fazer o render total aqui. E daí a gente vai pular essa parte. Eu só vou mostrar uma coisa aqui, que nas layers, aqui em layer, a gente vai ver o que a gente está renderizando. Então, aquele Ambient Occlusion, né? O Shadow separado e o Object Buffer, que é para a gente fazer depois o recorte lá dentro do After. Tá certo? Vou deixar renderizando aqui e depois a gente volta com a segunda parte. Bom, é isso aí, a gente chegou ao final dessa primeira parte desse tutorial, onde a gente fez essa cena no Cinema 4D. Agora a gente tem que esperar o render terminar, não tem muito que a gente possa fazer. E na semana que vem a gente continua com a segunda parte, que é no After Effects. A gente vai montar então essa cena dentro do After Effects, a gente vai fazer a composição final dela e também vai aplicar alguns efeitos para deixar ela mais legal. A gente vai adicionar vários detalhes a ela para deixar muito mais interessante, tá certo? Eu espero vê-los no próximo tutorial. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal e deixar aquele like, que é legal para a gente poder crescer ainda mais o canal e trazer mais novidades para vocês. Eu desejo ótimas ideias a todos vocês e eu vejo vocês no próximo tutorial.